Bom dia, meninos do terceiro ano. Vamos para a nossa primeira aula virtual e hoje eu quero conversar com vocês um pouco mais sobre o nosso texto dissertativo argumentativo e nós vamos trabalhar hoje com os conectivos, né? Então, primeiro a gente vai relembrar o que são os conectivos e por que eles são tão importantes na construção do nosso texto. Então, vamos lá. Os conectivos, eles são termos ou expressões que são responsáveis por conectar as partes do texto. Então, eles vão conectar as frases, as orações, os períodos e os parágrafos. Então, os conectivos, eles são esses termos que vão ligar as partes do texto. Então, por isso que eles são tão importantes, porque eles vão organizar o texto num todo e vão dar sentido, né? Então, o conectivo, ele é utilizado corretamente quando eu utilizo o sentido correto desse conectivo. E para que um texto, gente, ele seja coerente e coeso, eu preciso desses conectivos que vão ligar o texto como um todo para que ele tenha um sentido correto. E quando a gente fala em conectivo, a gente tem que entender a relação desse conectivo com as outras partes do texto. Então, como a palavra já diz, o conector, ele é uma palavra que vai ligar, que vai conectar as partes do texto. Só que para eu ligar corretamente, eu preciso saber a relação que esse conectivo tem. Pessoal, os conectivos, eles têm que aparecer no início das frases, no meio das frases. Por quê? Porque ele vai aparecer no início para mostrar a ideia que está se iniciando e ele vai aparecer no meio para dar continuidade a essa ideia. Então, cada conectivo, ele tem um sentido para você colocar ele no local correto do seu texto. Para vocês terem noção de como é importante esse conectivo, na correção da redação do Enem, tem uma competência específica para avaliar isso, que é a competência 4. Então, na competência 4, o corretor da banca, ele quer saber se você tem um conhecimento diversificado desses conectivos, se você utiliza o conectivo corretamente e se você tem um vocabulário diversificado, ou se você... retomando o que eu estava falando com vocês sobre a importância do conectivo na redação do Enem, que tem uma competência específica para isso, o corretor da banca, ele quer saber se você tem um vocabulário diversificado de conectivo. Só que vale ressaltar, pessoal, que mais vale a qualidade do que a quantidade. Então, às vezes, não adianta você ficar enchendo de conectivo se o sentido não está correto. Porque, vejamos bem, se você coloca, por exemplo, o porém, que ele tem sentido de adversidade, contrariedade, no lugar do ademais, que é adição de ideia, se você troca esses conectivos, você está trocando o sentido do seu texto. Então, você corre o risco da sua ideia central do texto ficar contraditória, de você perder todo o sentido do seu texto devido ao conectivo. Então, por isso que ele é tão importante. Eu vou colocar para vocês agora um exemplo de um parágrafo utilizando os conectivos corretamente, para vocês verem como que é tão importante. A imagem que eu coloquei para vocês, vocês conseguiram perceber que eu tenho um conectivo logo no início do parágrafo para mostrar o princípio dessa ideia, né? A expressão está marcando isso. E no decorrer do parágrafo eu tenho outros conectivos. Eu tenho o embora, né? Eu coloquei outros conectivos aí. E no final a gente tem nesse sentido. Então vocês conseguem perceber que cada conectivo ele é utilizado para marcar uma coisa. Então o que está no início do parágrafo está marcando o princípio da ideia. No meio do parágrafo ele está interligando essas ideias. E aí no final ele está fechando o pensamento. Então cada conectivo ele tem um sentido, ele tem uma função na construção do seu texto.
Eu espero que vocês tenham entendido a importância de usar corretamente os conectivos no texto dissertativo argumentativo e que vocês possam perceber que quanto mais o seu repertório de conectivos for diversificado e você consiga utilizá-lo corretamente, melhor vai ficar o seu texto. Eu vou colocar para vocês em anexo os conectivos com a ideia de cada um para vocês poderem analisar, para poder fazer um texto corretamente, ok? Beijinho, até a próxima!